Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí dos donos da bola, falando muito dessa grande vitória do nosso galão da massa. Sim, foi um jogo difícil, foi um jogo chorado, mas sim, o Atlético voltou a melhorar a sua atuação. Não foi aquela coisa maravilhosa que a gente queria, mas sim, estamos melhorando e o Cuca tá mudando aí o time, botou o Scarpa pro banco, fez algumas mudanças e aí a gente vai trazer uma análise bem aprofundada desse jogo aí para você. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Para o Atlético, não são apenas 3 pontos. É muito mais do que isso. O Cuca falou da última vez que era perigoso a gente, às vezes, ficar numa situação dessa e entrar numa crise que a gente não quer. O Galo entrou com novidades. Scarpa foi para o banco e Igor Gomes para dentro do campo. Bola rolando e oportunidades para os dois lados. Coelho, da pequena área, balançou a rede, mas pelo lado errado. E o Arthur fez um domínio de milhões. Chutou e obrigou o Everson a buscar a bola no cantinho. Coelho, de novo, teve uma nova chance nos minutos finais e isolou a bola. Poderia chegar à sua 9ª partida seguida sem marcar. Poderia, porque na volta do segundo tempo, o atacante subiu no segundo pau e encerrou essa seca. Coelho apareceu de novo, rolou para Hulk, derrubado por David Ricardo. Ramon Abate-Abel achou que era para amarelo, mas na revisão recomendada pelo VAR, voltou atrás nessa decisão. Vermelho para o jovem zagueiro do Botafogo. Expulsão que mudou os rumos da partida, se tornou um jogo muito mais brigado do que jogado. E põe brigado nisso. Nessas brigas, o Rubens quem levou a pior, mas o que importa é o resultado final. 1-0 para o Atlético. Agora não tá doendo, mas vai doer um pouquinho à noite. Tomei 5 pontos, abri um buraquinho assim, tava no osso. Os 8 pontos hoje, estamos na liderança. 3 do jogo e mais 5 aqui. Essa foi a primeira vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro, depois de sofrer nas primeiras 4 rodadas com empates e derrotas. Já o Botafogo, de Renato Paiva, segue tendo somente um triunfo no Brasileirão. Hoje a vitória era o mais importante, mas ela veio com bom futebol, e isso é bom, né? E com futebol de tempos diferentes, né? De entender o jogo. Os resultados refletem uma coisa, as atuações refletem outra. Até lhe vou dizer mais. Os jogos que ganhámos até performámos pior. Entende? Fomos mais eficazes nesses momentos. Houve jogos em que nós jogámos pior e conseguimos ganhar. Boa tarde para todo mundo, os donos da bola começando e a gente vai fazer a nossa apresentação da nossa turma de hoje, feriadão, 21 de abril. Maria Eduarda, Duda, tudo bem? Satisfação mais uma vez estar com a gente. Brunão, tudo bem? Bom demais. Rodada boa, hein, Pedrão? Rodada excelente rodada pra gente boa. debater bastante. Pra debater bastante. Vamos ver, meu ídolo máximo. Sabe quem somos nós? Quem somos nós? Os líderes da resistência humana contra a Skynet. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Juntamente com John Connor. Sempre, sempre. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que começar falando... Acabamos de mostrar o VT do jogo do Atlético. Finalmente conseguiu a vitória. Depois de 4 jogos no Campeonato Brasileiro sem vitória. Saiu a primeira vitória do Atlético na 5ª rodada. Jogo difícil, jogo duro, jogo complicado. Um jogo que eu esperava mais explicações do Cuca na coletiva, mas fica para a próxima. Prometo que no próximo jogo do Atlético em Belo Horizonte, eu vou no jogo. Eu vou porque eu tenho algumas perguntas para fazer. Só 2 perguntinhas da assessoria de imprensa. 2 só. No dia que eu for lá, eu vou pegar o microfoninho, sentar lá, fazer só 2 perguntinhas. Dá essa moral, tá bom? Então vamos lá. Atlético contra o Botafogo, primeiro tempo. Esse primeiro tempo do Atlético aí, preocupante. Sei da força que tem a equipe do Botafogo, sei de tudo que carregava o jogo Atlético e Botafogo, voltando a se reencontrar depois daquele fatídico dia 30/11 de 2024. Então tinha peso, tinha muito peso. O Atlético precisava vencer, venceu, mas um primeiro tempo preocupante.
Pelo menos foi assim que eu vi esse primeiro tempo do Atlético contra o Botafogo. Depois, no segundo tempo, 2 mudanças interessantes, importantes. Uma, a entrada do Gabriel Menino, que já é reserva, que são 4 jogos seguidos sendo reserva da equipe do Atlético. E o Gustavo Scarpa, que para o Cuca, na explicação que ele deu na coletiva, foi a utilização de uma arma secreta. De verdade, para mim, Gustavo Scarpa não pode ser reserva em hipótese nenhuma nesse atual time do Atlético. Mas eu quero ouvir o pessoal para a gente debater bastante sobre isso. Duda, eu queria que você colocasse a sua visão de quem acompanhou bem de perto o jogo entre Atlético e Botafogo. Olha, Elton, você comentou sobre esse primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito morno, né? O Atlético começou com uma marcação encaixada no Botafogo, só que o Botafogo logo se adaptou e começou a ter mais articulação. Meio de campo muito forte do Botafogo, não em questão de qualidade, mas em questão de posição física. E um ataque com 4 peças, assim, cruciais. Em comparado com esse elenco que o Atlético enfrentou naquele dia 30 de novembro, só tivemos 2 alterações, né? Que o Luiz Henrique e o Almada, que fazem um pouco de diferença nesse setor ofensivo do Botafogo. Tem muita qualidade, muita técnica, entrega muito dentro de campo, só que o Atlético foi sabendo lidar com a situação. Só que o principal problema desse primeiro tempo era a falta de um articulador, desse cara que ia construir a jogada. De um Scarpa? De um Scarpa, exatamente isso. Entendi. E quem ficou muito sobrecarregado foi justamente o Coelho. O Coelho que construía todas as jogadas pelo lado esquerdo e que não tinha o suporte do Caio Paulista, que normalmente quem que faz isso? Caio Paulista e Coelho, e os dois ficam revezando, acabam fazendo essa dobradinha. Então o que acontece? Às vezes o Coelho dá até liberdade pro Arana pisar dentro da grande área. Só que não teve essa responsabilidade, o Caio Paulista foi muito apagado na partida. E do outro lado, o Igor Gomes, que não tem essa mesma valência do Gustavo Scarpa, esse cara articulador, esse cara que sempre tá olhando pra frente. E ele ficou sendo mais esse marcador, vamos dizer assim, apagado, porque ele não tem essa característica. Então, quando veio o segundo tempo, o Atlético, com a entrada do Gustavo Scarpa e do Gabriel Menino, como você tira, Cuca? Como você me tira o Gustavo Scarpa, sendo que ele é o segundo melhor articulador de jogadas do Campeonato Brasileiro? Eu acho que eu entendi o propósito do Cuca com essa troca. Como ele não vai contar com o Scarpa para o jogo contra o Caracas... Mas espera aí, só uma informação. Nem com o Igor Gomes. Agora. Mas nem com o Igor Gomes. Só que, a princípio, a ideia era... O Igor Gomes é quem vai jogar no lugar. Mas pela coletiva dele... Eu tô pondo lenha na fogueira, tá, gente? Tô pondo lenha na fogueira. Pela coletiva do Cuca, o time deve ser muito mudado. Muito mudado desse time. Porque o Cuca, ele explica, e é compreensível, o Atlético está fazendo uma viagem agora para Venezuela, é uma viagem longa. O Atlético faz o jogo diante da equipe do Caracas, depois volta para pegar o Mirassol. E o Mirassol tem uma semana de tranquilidade. E ainda existe a possibilidade deles saírem diretamente da Venezuela e já encarar o Mirassol, não parar em Belo Horizonte. Agora, se o Scarpa ia ser liberado, se o Scarpa ia ser liberado pelo nascimento do filho, por que ele não foi titular ontem? Exatamente, mais uma questão. Esse é o ponto. Aí tá na conta do Cuca. Tá na conta do Cuca. O Atlético tem vários problemas, mas a gente tem que saber separar o que é escolha do técnico de acordo com aquilo que ele tem à disposição e do que é a falta de jogadores, que a gente já tem cantado em verso e prosa aqui. Sim. Isso aí é totalmente na conta do Cuca pra mim. Mas essa falta de jogadores fica mais escancarada ainda agora. Porque o Atlético não tem um armador que, em tese, o Igor Gomes, ele é um armador. Reserva, muito reserva do Scarpa, mas seria a opção no caso de ausência do Scarpa. Vai jogar com quem? Com o Rubens? O Rubens não é armador. Mas é o mais perto Rubens também não é volante. Meia. Mas ele não é volante e nem é lateral. Mas o Cuca quis transformá-lo. Eu acho que assim, muito mais do que o fato da... A gente tem que levar em consideração as ausências de elenco que o Atlético tem. Tá? Não tem mais um armador para ser reserva do Scarpa. Só que aí o Cuca simplesmente saca do time o armador nato e o volante que tem característica de ajudar o armador. Como a justificativa de que não pisa na área. Mas espera aí, você já tem o Rony pisando na área, o Hulk, o Coelho, eventualmente um dos volantes vai chegar, você vai perder. Para mim ontem, eu só consegui assistir o primeiro tempo do jogo, o Atlético é um time que estica demais a bola. Vai ter problemas, porque não vai ser todo adversário que vai dar o campo pro Atlético poder esticar. E vai acabar matando o Hulk, o Rony, o Coelho. O Coelho pega a bola, ele sai carregando em linha reta, 30 metros para frente.
do lado esquerdo. Não tem alguém que encoste no Coelho. O Rony e o Hulk se enfiam para dentro da área, o meio-campo não chega para auxiliá-lo, o Fausto Vera, nem o Rubens. Isso começa a acontecer um pouco mais quando quem entra em campo? O Gabriel Menino. Que eu não estou dizendo, eu já disse semana passada, o Gabriel Menino não resolve para mim todos os problemas que o Atlético tem em campo. Não estou falando aqui de elenco, estou falando em campo, de jogar. Mas ele pode ajudar. Eu acho que o que o Atlético está precisando, independente de ter ou não características, é definir melhor. Vai ficar tentando esse esticão o tempo inteiro? Aí vem a bola. O Atlético, para mim, cruza bolas demais. O Rony é bom cabeceador, mas não é a principal característica dele. Cadê aquele Atlético que, no seu melhor, no Campeonato Mineiro, trabalhava a bola pelo chão com aproximações, aproveitando infiltrações do Rony, as costas do marcador, aproveitando infiltrações do Coelho? Então, para mim, está faltando, de fato, independente dos nomes, essa característica do time precisa de ser revista. Sabemos, e eu sei, todas as carências de elenco, mas eu acho que está faltando um reajuste da forma do Atlético se comportar dentro de campo. Eu tinha até dentro disso que o Valor falou, eu fiquei pensando também, puxando um pouco do que a Duda comentou, o Caio Paulista realmente ainda não teve aquela boa atuação pelo Atlético. Não. Talvez uma solução fosse colocar o Rubens na lateral esquerda, até mesmo para ter essa aproximação, para ter alguém passando, colocar o Gabriel Menino e o Scarpa. Talvez seja esse um caminho para o Atlético, que aí você aproveita o melhor de todos e consegue tirar um pouco desse isolamento do Coelho, porque realmente concordo muito com o Valu, dava desespero, tinha hora o Coelho correndo sozinho, não tinha ninguém para aproximar. É uma coisa que realmente o Atlético teve bons momentos de triangulações, ele tá sem o Arana, beleza, mas o Caio Paulista não se mostrou ainda para ser titular dessa posição. Longe disso. O Coelho teve que fazer muito papel defensivo, porque quem estava naquele lado do Botafogo era o Arthur. Sim. Que tem muita velocidade, era bola atrás de bola, e muitas vezes o Caio Paulista não conseguia continuar na marcação, então o Arthur já fazia infiltração e tentava fazer uma finalização com o Everson. Então, além desse problema, até comentei na transmissão, que a solução seria jogar o Rubens para lateral e colocar Gabriel Menino e Scarpa, porque a gente analisa o rendimento do Scarpa nas últimas partidas, além por toda outra questão de desempenho da própria equipe mesmo, passa muito pelo fato da ausência do Gabriel Menino. O Scarpa é quem divide essa força. Com a presença do Gabriel Menino, o Scarpa não tem que voltar tanto para recompor, é um revezando, que aí não fica também aquele buraco no meio de campo, que quando for tomar um contra-ataque, supostamente, hipoteticamente falando, tá o meio de campo ali, não pega a defesa também desorganizada, tem alguém ali para recompor e alguém para ficar. Então a presença do Gabriel Menino, assim, foi crucial no primeiro lance, na primeira bola que teve, já fez o cruzamento, o Coelho já cabeceou, isso foi muito bom pro Coelho. O Coelho que tava tentando, e falou assim, sai, Zico. E ajuda até o Alonso, porque o Alonso, ele tem sido o zagueiro mais fraco do Atlético, técnicos ontem, né? E assim, ele tá mais lento, né? O tempo de reação dele tá mais longo, então precisa de ter um meio de campo mais pegador para ele não ser pego de calça curta, porque muitas vezes acaba que o atacante adversário sobra em cima dele, na velocidade o cara consegue se livrar. Se esse adversário tem um pouquinho mais de dificuldade, se alguém dá uma travada primeiro ali, tá tempo do Alonso se posicionar melhor e tá em melhores condições para conseguir disputar essa bola. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito aí dessa grande vitória do Atlético Mineiro. Bom, algumas pessoas podem falar assim, grande vitória? Cara, foi 1-0, um jogo muito difícil, tá? Porque o Botafogo também tem suas qualidades, mas tá pressionado. Mudou o comando técnico, então o Botafogo veio pressionado. O Galo também entrou em campo pressionado, já com quase que uma crise batendo as portas. Então, se não vencesse ontem, sinceramente poderia sim se começar uma crise, porque não vinha bem no Brasileiro. Atuou bem nos 2 primeiros jogos, contra o Grêmio e o São Paulo. Contra o Vitória já não foi muito legal, contra o Santos esquece. Então o jogo de ontem voltou a jogar bem, mas a gente também não pode falar que foi um jogo fácil, tá? Porque tem a qualidade também do seu Botafogo. Então, o Galo muda, né? Mudou, fez algumas mudanças táticas. O Cuca, a gente ainda não sabe o porquê que ele deixou de escalar o menino como titular. E aí botou o Scarpa pro banco, como foi muito aí falado pelos comentaristas. A gente não entendeu muito bem, mas o Galo
tende a melhorar e o Cuca vai fazendo essas mudanças, essas experiências para poder saber também o que ele pode fazer ou não. Então, sim, o Galo venceu, afastou a zica e, se Deus quiser, vamos agora voltar ao nosso bom futebol, igual a gente estava jogando no estadual, né, cara? Claro que o estadual os times são mais fracos, o Campeonato Brasileiro é bem mais complicado, mas se Deus quiser, o Galo vai voltar a jogar seu melhor futebol. Tem um elenco muito qualificado. A mídia no Brasil colocando o Galo como um dos favoritos para brigar pelo título do Brasileirão. E aí a gente começou o campeonato daquele jeito. Mas, assim, no geral, a mídia do Brasil fala sim que o Galo tá se encaixando, vai dar liga porque o elenco é bom. O elenco é pequeno, o time é bom, né? Então, se Deus quiser, tudo voltando ao normal e o nosso Galão da Massa voltando a jogar bem. Você que assistiu o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Tudo que foi falado aí, você concorda ou discorda, compartilha com a gente aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.